Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos ter o capítulo 4 e esse assunto é um assunto bastante interessante, é a Europa entre guerras, tá? E nós vamos ver o que isso significa. Bom, entre guerras é uma denominação dada ao período do século XX que se estende do fim da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, tá? Em 1939. Bom, no século XX, a rivalidade imperialista tinha um desejo de expandir território. E essa disputa por colônias e competições, entre outros fatores, desencadearam dois grandes conflitos envolvendo as potências mundiais da época. As grandes guerras mundiais. Saíram vencedores do conflito da Primeira Guerra, a Tríplice Entente. E da Segunda Guerra, nós já sabemos que quem saiu vencedor foi os aliados, né? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global, né? Centrada na Europa. Em 28 de julho de 1914, durou até 11 de novembro de 1918. Vocês já devem ter dado isso também, ou vão dar com o professor Fábio, tá? O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças, que foram os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria, né? Os países europeus começaram a fazer alianças políticas, militares, desde o final do século XIX, e aí começaram esses conflitos. Bom, de um lado, havia a Tríplice Aliança, formada por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, e do outro, a Tríplice Entente, formada em 1907, com a participação da França, Rússia e Reino Unido. Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global, que durou de 1939 a 1945, bastante longo, envolvendo a maioria das nações do mundo, inclusive o Brasil, apesar do Brasil ter ido para ajudar, né, como aliado, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela inicia-se em 1939. As forças da Alemanha nazista de Adolf Hitler invadiram a Polônia. O ataque foi respondido pelo Reino Unido, França e pela Comunidade das Nações, que declararam guerra a quem? A Hitler. Os fatos que motivaram o início da Segunda Guerra foram os surgimentos de regimes totalitários, como o fascismo italiano e o nazismo na Alemanha. Além, claro, de fortes objetivos militaristas e expansionistas. Tá? A invasão da Polônia pela Alemanha de Hitler em 1939 foi a causa do início da guerra. A vitória, nós já sabemos que coube aos aliados. Divisão europeia na Guerra Fria. Chamada também Cortina de Ferro, essa expressão foi designada para dividir a Europa em duas partes, a Europa Oriental e a Europa Ocidental, como áreas de influência política e econômica distintas, ou seja, cada uma tinha uma política e uma economia. E isso aconteceu no pós-guerra mundial, conhecido como Guerra Fria. Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, o cenário político mundial testemunhava período de maior tensão da sua história. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, uma potência capitalista, e o outro, a União Soviética, socialista, uma potência socialista. Em ambos os lados, armamentos com tecnologia nuclear, que poderia causar sérios danos à humanidade. Foi um medo terrível, que não ficasse só na Guerra Fria, na palavra fria, e não existisse arma, mas que eles tomassem a iniciativa de utilizar essa tecnologia nuclear. Isso aqui é um esquemazinho, tá? Que eu fiz para vocês. Eu peguei, é bem interessante. Eu gostaria que vocês observassem o que houve nessa época, tá? Principalmente a corrida espacial, a corrida armamentista, ok? Eu quero que vocês deem uma lida nesse esqueminha aqui. Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União
Soviética após a Segunda Guerra Mundial. É chamada de Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica travada pela conquista de zonas de influência, ou seja, um produzindo muito, querendo fazer divisão de classe, visando lucro, e o outro não tem divisão de classe, economia planificada e, entre aspas, não visavam lucro. Planos e acordos para a regionalização mundial pós-Segunda Guerra. Bom, existiram vários acordos, tá? Um deles, a Conferência de Potsdam, que é a divisão da Alemanha em quatro zonas de ocupação, e esses controles ficaram em mãos da Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Aí os Estados Unidos fizeram o Plano Marshall, ajuda para os países fragilizados após a guerra, tá? Ele deu dinheiro e ajudou a esses países da Europa Ocidental a se restabelecerem. E do outro lado socialista, o Comecon, que é um modelo de auxílio aos países socialistas após a guerra e que estavam também fragilizados. Bom, meninos, essa aula é uma aula bem pequenininha, mas é preciso que vocês deem uma lida, tá? Com mais vigor, e que a gente possa discutir depois dessa aula. Essa aula é muito interessante, afinal de contas, nós estamos vivendo isso, ok? Tanto vivemos a parte capitalista quanto a parte socialista. Nossa agenda, estudar os países da página 59 a 66. Eu queria que vocês fizessem um esquema, como eles se encontram hoje nas questões econômicas, pós-guerras. Atividade do módulo, ok? Fiquem com Deus e um bom dia para vocês e bons estudos.